Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo como desejo que seja o meu. Gratidão, universo, por esse eterno dia de hoje, que é o presente, que é o agora, que é onde que a minha vida, a sua vida acontece. Se você está chegando aqui a primeira vez com nós estamos fazendo a leitura e estudo desta ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. De forma muito resumida, essa ferramenta se trata de espiritualidade. Ela ajuda você a ter uma compreensão de forma poderosa para responder uma pergunta que todos nós nos fazemos em algum momento. Quem sou eu? Qual é o meu propósito de vida? Por mais que você já tenha feito essa pergunta, e eu tenho certeza que a resposta, ela é simples, mas ao mesmo tempo a continuidade, né, a complexidade de se buscar isso todos os dias, que é o grande desafio, que é onde que o ser humano se desenvolve, é onde que o ser humano se evolui. Então eu faço um convite para você, né, se você gosta desse assunto de espiritualidade, de se desenvolver, de se conhecer melhor, essa ferramenta pode te ajudar de uma forma muito poderosa a você transformar os seus pensamentos, a forma como você enxerga a vida. Não só ela, tá? Porque essa ferramenta aqui é um guia para te abrir, né, seus olhos, mas não os olhos do corpo físico. Porque isso aqui que a gente vê meramente é uma ilusão dos meus sentimentos. Porque a grande verdade está dentro de cada um de nós. Quando eu fecho os olhos, eu me conecto com o que há de mais poderoso, com Deus, com o meu Criador. Então faço esse convite para você, né, para você refletir sobre isso. E também, caso você não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, já curte esse vídeo aí que fortalece muito o nosso trabalho. Se fizer mais sentido ainda, né, compartilha com aquelas pessoas que você ama, que você gosta, para que elas possam também estar estudando sobre esse assunto, né, estudando sobre si mesmas. Isso é muito bom porque você tendo pessoas que estão na mesma jornada que você é muito mais fácil, porque isso aqui é um papo muito maluco e realmente só pessoas que estão conectadas em si mesmas têm condição de manter um diálogo legal com você de aprendizado. Inclusive, né, hoje a gente estava conversando aqui sobre isso, a respeito disso, como a geração que a gente está vivendo nesse momento, como as pessoas estão perdidas, fora das suas identidades, não conseguem se reconhecer, não conseguem se encontrar e ficam criando, né, uma série de projeções. Quem eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assado, eu sou outro. Pessoas muito sensíveis, né, que você não pode falar nada, você não conversa nada. Eu já até levantei essa questão do quanto as pessoas estão sensíveis, banalizadas com algumas coisas que são simples, mas cria-se, né, aquele aspecto de eu não posso sofrer, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu sou assado, eu sou outro. Mas isso, você só tá nessa vibe, nessa onda, quanto você não conhece você mesmo. Porque você tá sendo o tempo todo levado por um caminho, né, de manada, onde que as pessoas querem um certo grupo, né, dominante. Ele quer te colocar numa situação de total domínio. E como que ele faz isso? Ele roubando a sua identidade, o seu principal, né, que é a sua essência, a sua alma. E quando você silencia a sua alma e não consegue se conectar com ela, qualquer coisa externa para você é uma verdade. Aí você fica achando que tudo que os outros estão falando aí é verdade, você começa a pirar umas ideias muito malucas aí que não tem nada a ver com a sua essência. E você só consegue enxergar isso quando você verdadeiramente para olhar para dentro de você. E isso tem que ser feito todos os dias, tá? Não é hoje, eu parei para descobrir, para responder essa pergunta, quem sou eu? Você não vai achar a resposta, porque o seu processo de evolução é uma escalada muito grande. Não é no simples momento do agora, de eu pensar, querer tentar achar uma resposta que eu vou estar conectado, eu vou solucionar os meus problemas. Não. A vida, né, ela é feita essa escala de compreender melhor e me evoluir a cada dia. E é uma jornada que dura até o último dia nesse corpo físico que nós estamos. Então a gente veio aqui para cumprir o nosso propósito e aqui a gente fala muito sobre isso, tá?
Então, se você ainda não é inscrito, né, essa oportunidade de se inscrever aí para você mergulhar nesses assuntos com nós. E para os meus leões e minhas leoas que já estão nos acompanhando aí, né, já estamos progredindo, quão intensa estão ficando as lições, o nosso conhecimento, o quanto estamos abarcados em nós mesmos, mergulhando profundamente. E de fato, né, eu achava, essa é uma colocação minha, tá? Eu achava que um curso em milagres ela era muito mais simples, porque eu não tinha a dimensão da intensificação com as lições e eu ficando no final. Eu falava, pô, essa liçãozinha aqui é leve, né? Tá ó, mel. Então tá tranquilo, mas hoje em dia, cê é doido, se você não tem um compromisso de estar aqui, o comprometimento, você é meio pego de surpresa, mas nem tão surpresa, né? Porque se você vem numa constante, aqui com nós aprendendo, isso aqui passa a se tornar muito prazeroso, porque essa descoberta de nós mesmos é muito gostosa, é muito top. E você entender, você gostar disso, você gostar de se evoluir, você gostar de se conectar com você mesmo, nunca se sentir sozinho é muito poderoso. Independente se você é casado, se você tem filhos ou não, eu falo pra vocês, é uma experiência, eu já vivo muito isso. Eu sou um cara que fica muito em paz com qualquer situação. Se eu tô sozinho, se eu tô com a minha esposa, se eu tô com as minhas filhas, se eu tô no meu trabalho, eu sou muito de bem. Então acho que essa é uma habilidade, né, minha, que eu tenho. E hoje eu percebo ela de uma forma muito mais amplificada, esse dom, né, essa coisa que Deus deu pra mim, né, que cada um tem suas habilidades individual. E eu quero trazer isso de uma forma, potencializar, né, essas habilidades para que eu possa ajudar outras pessoas, que é o propósito, né, dessa vida que eu tenho aqui. Eu encaixo, né, vejo cada vez mais isso para mim, de poder ajudar outras pessoas, e eu tenho que começar ajudando a mim mesmo, e essa é uma etapa que eu estou fazendo isso, né, estou compartilhando com vocês meus aprendizados, mas ao mesmo tempo aprendo muito, eu aprendo demais aqui com vocês, e eu tô me descobrindo muito, muito, muito com essa ferramenta, e eu espero que eu possa também estar te ajudando você nessa mesma descoberta. Como eu gravo aqui o conteúdo, obviamente eu tenho que estar aqui empenhado todo dia, né? Mas mesmo que eu não gravasse, eu vou falar pra vocês, depois que eu peguei esse fio da meada aqui, eu vou falar de coração pra vocês. É uma parada que eu tenho mergulhado de forma cada vez mais profunda, não só aqui, mas em vários outros assuntos, né? Com várias outras leituras, com vários outros entendimentos. Alma Indomável me trouxe à mente, né, A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, que também já veio recente. Tem Cartas de Cristo, que eu também dei uma pausa, mas eu tenho que entender tudo, é o volume que você está estudando, o momento, mas não deixar de buscar, porque a gente também tem que conciliar, né, com as nossas vidas, com as nossas tarefas, com as coisas, com os nossos afazeres. Mas eu vejo que cada vez mais, se você se coloca em intensidade, se você se coloca em movimento, você vai sobrando cada vez mais tempo para você mergulhar dentro de você. Por incrível que pareça. Eu sempre vivo falando assim, eu não tem tempo não, deixa isso para depois. E hoje eu vejo que o quão é importante dedicar esse tempo aí para essa eternidade, para esse momento de conexão, para estar com Deus. Fechou, meus leões e minhas leoas? Vamos nessa? Gratidão, universo. Obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso de hoje, que é onde que a gente vive o eterno presente, que é o agora. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações e trazendo entendimento dessa lição de hoje, que a gente possa sair daqui transformado, modificado com esses ensinamentos, e que a gente possa colocar isso em prática no nosso dia a dia. Pedimos o auxílio do seu Espírito Santo do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos estar presentes aqui nesse momento e entender o que essa lição quer falar com nós nesse momento. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gratidão, universo. Vamos lá, que nossa lição hoje é cumprida aqui, né? A gente tem alguns parágrafos à frente. A minha segurança está em ser sem defesas. Ou seja, você está seguro o tempo todo, porque você não precisa de defesa, né? Então vamos ver o que ele quer dizer com isso para nós. Tu que te sentes ameaçado por esse mundo em mutação, pelas viradas do destino e suas amargas brincadeiras, seus breves relacionamentos e de todas as dádivas, entre aspas, tá, que ele apenas te empresta para tomar de volta.
Preste bem atenção nessa lição. O mundo não oferece segurança. Ele tem as suas raízes no ataque e todas as suas dádivas de segurança aparente são decepções ilusórias. Ele ataca para em seguida atacar novamente. Nenhuma paz é possível para a mente onde o perigo ameaça dessa forma. Ou seja, se eu estou aqui nesse mundo, só preocupado, né, com as coisas que os outros estão me falando, eu vou estar preocupado em atacar, às vezes recebendo essas dádivas temporárias, mas tudo que é dado na ilusão me é tomado. Não é igual nas dádivas de Deus. O que é te dado, meu amigo, é seu até na eternidade, o que Deus te deu. Só que a gente não consegue olhar para dentro de nós, com os nossos olhos do coração, os olhos da alma, e a gente fica olhando com os olhos externos. O que estão querendo nos dizer? Para onde devemos ir? O que devemos fazer? Então você vive, né, sendo cagado de regras aí para o que você pode e o que você não pode fazer, sendo que a grande verdade está dentro de você. As leis de Deus, não precisa ninguém te falar, tá? Tem as leis do homem, que são as leis de Deus também, né? Em essência, os princípios morais, éticos, as leis, o que você pode ou não pode fazer. Quando você está conectado com você mesmo, você não precisa de lei de fora para você entender o que é ético, o que é moral. Você consegue se conectar de forma muito poderosa com essa essência e não vive nessas ilusões dessas dádivas, né, que o mundo quer te oferecer, mas sempre te cobrando um preço muito alto para isso. Inclusive hoje as pessoas querem serem muito populares, né, se paga um preço absurdo de fazer coisas que não condizem com seus valores para estar em evidência, para estar na mídia, para ganhar dinheiro, e às vezes foca, né, seu propósito totalmente em coisas que não fazem o menor sentido, que do pó veio ao pó volta. Não estão conectados de fato com esse mundo da verdade, que é quando você olha de forma poderosa para dentro de você. Aí sim é a verdade. O mundo faz surgir apenas defensividade, pois a ameaça traz a raiva faz com que o ataque pareça razoável, honestamente provocado e justo em nome da autodefesa. Entretanto, a defensividade é uma ameaça dupla, pois ela testemunha fraqueza e estabelece um sistema de defesa que não pode funcionar. Agora são os fracos ainda mais debilitados, pois há traição do lado de fora e traição ainda maior do lado de dentro. A mente está agora confusa e não sabe para onde se voltar, para achar um modo de escapar das suas fantasias. É como se ela estivesse apertada dentro de um círculo, no qual houvesse outro círculo que a mantivesse presa e ainda um outro dentro desse. Até que não seja mais possível escapar, nem ter esperança de fazê-lo. Ataque, defesa, defesa, ataque. Venha a ser os círculos das horas e dos dias que amarram a mente com tiras pesadas de aço revestidas de ferro, que vão e voltam apenas para começar outra vez. Parece não haver nenhuma quebra, nem fim na garra, cada vez mais apertada daquilo que aprisiona a mente. As defesas são o preço mais alto que o ego quer extorquir. Nelas reside a loucura sobre uma forma tão miserável que a esperança da sanidade parece ser apenas um sonho vão. Além do possível, o senso da ameaça que o mundo encoraja é tão mais profundo e tão além do que podes conceber em termos de loucura e intensidade que não tens ideia de toda a devastação que isso tem forjado. O que eu vejo com isso? Quando ele traz isso aqui, né, de as defesas são um preço muito alto para te extorquir. As formas como a gente vê esses dois mundos dentro de nós, né, que é esse mundo da verdade, quando eu estou conectado com Deus, ele é um mundo que tem seus desafios, suas dificuldades. Eu não pego as coisas lá assim de bandeja, né? Porque ali, tudo que eu dou eu recebo, tá? Não tem cobrança oculta, né? Não tem nada com jeitinho. Só que o mundo de ilusões, ele te promete tudo. Mas ele também te cobra tudo. E ele cobra muitas das vezes a sua liberdade, que é o que as pessoas da nossa geração hoje está vivendo. A nossa geração vive, né, nos tempos atuais, vive uma prisão
Tá se discutindo hoje liberdade, o que você pode falar, o que você não pode. Tudo é ofensivo, tudo é ataque, tudo é loucura, sabe? Você não consegue, as pessoas não conseguem olhar pra dentro da sua essência. Tem uma minoria, tá? Uma galera muito pequena nesse caminho de sobriedade, de olhar, e essas pessoas, elas... Pô, você vê o quão elas se destacam, mas... Por quê? Porque elas fazem uma única escolha, uma escolha de aceitar a salvação, de se conectar com essa energia e não tentar racionalizar. E sabendo que não é um caminho fácil e é um caminho de desafios também, que tem problemas, tem situações que vão te testar o tempo todo. Mas quando você se mantém firme, perseverante, você se coloca com princípios, com propósito, para poder ajudar as pessoas, para fazer o bem, para se conectar com essa energia de Deus, a recompensa vem 1000 vezes mais, 100 mil vezes mais. Ah, mas não é o estilo de vida que eu quero. Tá tudo bem. Não tô falando que é o estilo de vida que as pessoas vivem, que essas pessoas bem-sucedidas vivem, né? Que estão bem-sucedidas, eu digo assim, espiritualmente, são pessoas que estão conectadas nessa energia, porque é uma escolha delas, mas você tem as suas escolhas também, a liberdade de fazer a sua escolha, de escolher como você vai viver sua vida. E Deus te honra, te abençoa com isso. Mas o mundo, as ilusões, ele tá o tempo todo te colocando para você se defender e atacar as pessoas. Ah, o fulano falou de mim, vou falar isso do fulano. Fulano falou mal de mim, fulano vai pra cá do caralho, eu quero que ele se foda, eu quero destruir. Eu já trouxe esse exemplo aqui. Como tem pessoas amarguradas. Eu mesmo, por exemplo, eu faço publicações na internet, eu vou lá e publico, pô, vem aquela série de gente. Tem pessoas que carregam mágoas, tem anos. Tem um cara que eu posto, toda vez que eu posto alguma coisa, ele vai lá e faz um comentário lá, e eu deixo ele lá, sabe? Nem... Não me afeta, porque minha alma... Eu já falei isso aqui, e é uma coisa que vocês vão ver reforçar muito de hoje em diante, tá? A sua alma, a sua essência é a prova de bala. Nada do que é externo aqui, ela te abala. Quem escolhe se isso te afeta ou não é quando você está conectado nessa ilusão, preocupado com o que os outros estão falando. Preocupado, mas o fulano falou isso de mim. Sim, daí. Se todo mundo tivesse falando mal de você agora, 7 bilhões de pessoas no mundo, se todo mundo tivesse falando mal de você agora, o que ia mudar na sua vida? Tá lá, vamos pôr eu aqui agora. Tá todo mundo falando mal de mim. Sim, e aí? O que tá acontecendo? Nada. Não acontece nada, porque sua alma é a prova de bala, sua alma é blindada, sua essência. Agora, eu escolhi ficar abalado. Ai, meu Deus, tá falando mal de mim? Não é possível, não acredito. Ai, meu mundo acabou. Pronto. Você aceitou, pronto. Aí é diferente. E você paga um preço muito alto quando você não entende isso. Você paga um preço de dor, de sofrimento, de cobrança. Compreende? Então, onde que ele traz aqui que as defesas são um preço muito alto pro ego. E o ego, ele toma milhares de formas pra te colocar na merda. Porque ele te torna assim, ele quer fazer de tudo pra te aniquilar, não quer deixar um espaçozinho pra você conectar com a sua essência, com a sua verdade, com os sonhos da sua alma. Então ele tenta te abafar. E muitas pessoas passam sua vida toda na Terra uma jornada sem cumprir o seu propósito porque deixam ser dominadas pelo ego. E a gente fica criando distrações o tempo todo o tempo, para que a gente oculte, né, essa frustração da nossa, de executar os nossos sonhos, essa frustração da nossa alma. E quem faz isso muito bem é o ego, né, e ele toma diversas formas. Principalmente hoje com o nível de informação que a gente tem de distração, você tá abrindo a lata de lixo, ó aí, jogando sua vida fora. Jogando sua vida fora. Vou dar até um exemplo aqui, ó. Isso aqui é sua vida, ó. Quando você tá distraído, você tá fazendo isso aqui, ó. Ó, isso aqui é o lixo, ó. Você tá, ó, jogando sua vida no lixo. Você tá jogando sua vida no lixo enquanto você fica se distraindo com um monte de besteira. Pô, conecta com você mesmo. Para um tempo aí, às vezes, quantas horas você fica rolando rede social aí. Coisa inútil, distração besta o tempo todo, se conecta com você, vai cumprir, seja um profissional, né? Vai cumprir o que sua alma te chama pra fazer. Eu falo por mim, eu tenho acordado pesado nisso. Eu falo pra você, eu fico chocado comigo que tem hora. Eu falo, pô, como é que eu posso ainda
dá uns vacilos. E é um processo, mas você tem que olhar isso todo dia. E eu tô olhando isso todo dia. E falo pra vocês, eu ainda, nossa senhora, eu tenho, o que eu tenho a melhorar não tá escrito no mapa. O que eu tenho para fazer ainda não tá escrito no gibi. Mas eu tô no caminho, eu já tô compreendendo isso. E compreender é o primeiro passo, né, que a gente tá fazendo aqui. Por isso que essa ferramenta é muito importante para nos ajudar a esclarecer isso cada vez mais. Tu és o seu escravo, continuando aqui, tá? Não sabes o que fazes por medo disso, porque você mesmo se escraviza. Tu que sentes as suas garras de ferro sobre o teu coração. Não compreendes o quanto te fizeram sacrificar. Não reconheces o que já fizeste para sabotar a santa paz de Deus pela tua defensividade. Pois contemplas o Filho de Deus, que é você, apenas como uma vítima a ser atacada por fantasmas, sonhos e ilusões que ele mesmo fez. Apesar de ser indefeso na presença de tudo aquilo, necessita apenas de defesas por meio de mais fantasias e sonhos nas quais as ilusões da sua própria segurança o confortam. Então as suas próprias ilusões, elas te dão veneno, te aprisionam, te colocam a bola no pé, mas elas tentam te dar um alívio ao mesmo tempo. Elas ficam te confundindo o tempo todo. Ou seja, quanto mais confuso você tá, quanto mais pirado você tá, você não consegue se enxergar, mais ela gosta, que ela acha bom, ela gosta, o ego, as ilusões, elas gostam de ver essa bagunça, ela gosta de ver esse rolo, ela gosta de ver tudo imundo, bagunçado, pra você não fazer nada que você tem que fazer. Ser sem defesas é força. Olha só, hein? Ser sem defesas é força. Testemunha o reconhecimento de Cristo em ti. Talvez te lembres que o livro-texto afirma que a escolha é sempre feita entre a força de Cristo e a tua própria fraqueza, vista a parte dele, vista a parte de Deus. Aquele que é sem defesa não pode ser atacado, porque reconheces uma força tão grande que o ataque é uma loucura ou um jogo tolo que uma criança cansada poderia jogar quando fica sonolenta demais para lembrar-se do que quer. Vou ter defesa pra quê? Aí ele tá falando assim pra você. Você vai se defender de quê? Ah, mas o mundo vai me atacar. É uma ilusão. Pra que eu vou levantar defesa? Pra que eu vou levantar barreira de algo que não existe? A minha alma é blindada. Isso não me afeta, isso não me abala, ela não liga, porque aquilo não existe, não se mistura. É só entender isso, é simples, tá vendo? Então, quanto isso é simples? É simples de você entender o raciocínio, mas não é simples de você praticar o tempo todo, porque a resistência, o ego, né, ele é multiforma. Ele sempre vai achar uma nova forma de querer te mostrar que essa ilusão é uma verdade. Essa é a briga dele o tempo todo. Porque, mais uma vez, as ilusões, o seu ego, ele quer te aniquilar. Ele quer ver você na merda. Total. Defensividade é fraqueza. Proclama que negaste o Cristo e passaste a ter medo da raiva do seu pai. O que pode salvar-te agora da tua delusão de um Deus, né, Deus minúsculo aqui, irado, cuja imagem amedrontadora acreditas ver agindo em todos os males do mundo? O que mais senão ilusões poderiam defender-te agora, quanto que estás combatendo são apenas ilusões? As ilusões defendem ilusões. Então é um círculo que te aprisiona dentro de um círculo de outro círculo, falando que aquilo ali é a realidade para você, e você vai acreditando naquilo, enquanto você não consegue se libertar dessas correntes para se conectar com você mesmo, com a verdade, com a essência, com a magnitude como Deus te criou. Hoje não brincaremos com tais jogos infantis, pois o nosso propósito verdadeiro é o de salvar o mundo e não queremos trocar por tolices a infinita alegria que a nossa função nos oferece. Não queremos deixar a nossa felicidade nos escapar por um fragmento de um sonho insensato. Atravessou por acaso as nossas mentes e tomamos por engano as figuras do sonho pelo Filho de Deus e o seu instante fugaz pela eternidade. Hoje olhamos para o que vem depois dos sonhos e reconhecemos que não precisamos de defesas, porque fomos criados inatacáveis, sem qualquer pensamento, desejo ou sonho no qual o ataque tenha qualquer significado. Agora não podemos ter medo, pois deixamos todos os pensamentos amedrontadores para trás
E sendo sem defesas, estamos seguros, agora serenamente certos da nossa segurança e da salvação, certos de que cumpriremos o propósito de que escolhemos à medida que o nosso ministério estende a sua bênção santa através do mundo. Ou seja, a minha escolha. Eu escolhi lá atrás a salvação. Eu escolhi esse caminho de graça, eu escolhi esse caminho de bênção, eu estou tranquilo, eu não tenho que me preocupar. Eu não tenho que me preocupar. Eu vou olhar compenetrado para a minha missão todos os santos dias. Porque a minha vida está sendo vivida no presente, no agora. Então eu quero ter entendimento disso para que eu possa me conectar de fato comigo mesmo. De forma profunda, na minha essência. Para que eu não fique, fazendo dessas ilusões verdades para a minha vida. Porque elas são meramente ilusões. Então eu não tenho defesa nenhuma. Eu não vou criar barreira para me defender de quê? De algo que não existe. Então a gente cria mecanismos, Já contei essa história, mas vale contar de novo. Dos dois amigos, que olha só como a gente cria problema para nós. Se liga nessa história. Dois amigos, que fizeram um combinado um tratado de nunca parar de beber, E um ano depois, eles foram para pescaria e tudo mais e chegaram lá. E eles já estavam sem beber e o amigo olhou, mexendo nas coisas olhando as coisas do outro, assim, do amigo. Falou, rapaz, mas nós não combinou para de beber? Que essa bolsa aí cheia de garrafa de cachaça? Aí o amigo virou, pelo amor de Deus, como assim você tá me julgando? De jeito nenhum, claro que eu parei de beber. Mas a gente tá indo pra pescaria, pro meio do mato. Imagina se chego lá e tem uma cobra. Você sabe que isso aí é álcool puro, Vai curar a cachaça cura, É álcool. Ah, beleza. E naquela outra bolsa ali, o que tem? Vai, tem as cobras, se eu chegar lá e não tiver cobra. Entende? Então, parece loucura, mas a sua mente vai tentar fazer isso com você. Então, quando você tá de boa, ela vai tentar arrumar alguma coisa, você vai tentar arrumar um problema pra você. Então, ele tava sem beber, levou a cachaça e a cobra. Já pensou? Que loucura? Então, acho que é muito válido você tentar entender isso para você compreender de forma a executar o seu ministério, executar o que você tem que fazer de fato. Fica quieto por um momento, em silêncio, pensa no quanto é santo o teu propósito. Como descansas em segurança, intocável no interior da luz do teu propósito. Os ministérios de Deus escolheram que a verdade esteja com eles. Quem é mais santo do que eles? Quem poderia estar mais certo do que a sua felicidade está inteiramente garantida? E quem poderia estar mais fortemente protegido? De que defesas poderiam necessitar aqueles que estão entre os escolhidos de Deus? Pela sua eleição e também pela sua própria. Ou seja, você fez a sua própria escolha de estar sobre a sombra de Deus, sobre o altar de Deus, o céu na sua mente. Você construiu o seu caminho, você fez a escolha de se libertar. É muito intenso quando você faz isso. E a gente tem medo. E eu percebi que o trabalho para mim, trazendo isso para mim, tá? Eu percebi que o trabalho é uma fuga. Eu tenho medo, às vezes, de ficar sem trabalhar e parar para falar assim, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Às vezes eu tô aqui no trabalho e falo, deixa isso aqui para mais tarde. É uma forma uma das formas, que eu ainda observei, mas linkei isso agora, recente. É a procrastinação. É uma forma do ego, uma resistência, uma forma que ela toma para deixar que eu me impeça de fazer as coisas. Aí eu falo, eu sei que vou ficar até mais tarde, então deixa que eu faça isso depois. Aí eu vou jogando. Então não só essas atitudes, mas como várias outras, tá? Elas vão mexendo comigo ao longo do caminho, ao longo da minha jornada, e eu consigo ter a compreensão disso quando eu entro para dentro de mim para olhar essa verdade de forma profunda. E eu escolho, tá? Ser um escolhido de Deus. Então é uma escolha sua de você querer entender isso. Uma escolha de você querer fazer por você mesmo o que ninguém pode fazer. Que é fazer a escolha da salvação. A função dos ministros de Deus é ajudar os seus irmãos a escolherem como eles o fizeram. Que é o que nós estamos fazendo aqui. A gente conversa com as pessoas e vamos ajudar aqueles que querem fazer essa escolha também, estão no mesmo caminho que nós.
Deus elegeu a todos, mas poucos vieram a reconhecer que a vontade de Deus é apenas a sua própria. A vontade de Deus é a sua própria. Quando você faz a escolha de ser intocável. Enquanto ainda falhas em ensinar o que tens aprendido, a salvação espera e a escuridão mantém o mundo numa prisão miserável. Tampouco apreenderás que a luz veio a ti e que, de fato, escapaste, pois não verás a luz até oferecê-la a todos os teus irmãos. À medida que eles a tomam das tuas mãos, tu a reconhecerás como tua. Olha que lindo, que poderoso esse, né? Esse momento de entender que essa luz não é minha. Não é só minha, tá? Porque eu seria muito egoísta. Então eu deixo as estrelas ao longo da minha jornada para aqueles que possam vir atrás de mim, que querem fazer a mesma escolha, possam ser ajudados levantando as suas mãos. E essa escolha é uma escolha desafiadora, é uma escolha simples, porém desafiadora, porque está cheio de coisas fáceis, de prazeres imediatos, de coisas dopaminérgicas, né, para me enfeitiçar e impedir do que eu tenho que fazer, de impedir o meu trabalho, que é ser a luz para o mundo, que é de fazer essa entrega. Então eu deixo de ser egoísta e eu ajudo todos aqueles que estão no mesmo caminho, nesta mesma jornada que nós. Então eu trago, né, essa luz às pessoas que estão nessa mesma caminhada que nós. Pode-se pensar na salvação como um jogo com o qual crianças felizes brincam. Aí ele traz aqui: ela foi planejada por aquele que ama as suas crianças e quer substituir os seus brinquedos amedrontadores por jogos felizes que ensinam o jogo que o jogo do medo se foi. O seu jogo instrui com felicidade porque não há perdedor. Todos que jogam não podem deixar de ganhar e na vitória de cada um está assegurado o ganho de todos. O jogo do medo é posto de lado com contentamento quando as crianças chegam a ver os benefícios que a salvação traz. Então você elimina o jogo do medo da sua vida, porque o jogo do medo é um saco, porque ele te aprisiona, né? Ele coloca a corrente no seu pé e tipo, você tem que estar ali o tempo todo atacando, defendendo, você tem que estar triste, você tem que estar chorando, você tem que estar lamentando, você tem que estar pagando um preço muito alto. Sendo que Deus nunca te pediu nada disso. Deus te pede apenas uma escolha: a salvação. Aí sim você joga o jogo da felicidade, da paz, da tranquilidade. Entende o poder disso? Tanto que isso é libertador. Tu que brincaste de estar perdido para a esperança, abandonado por teu pai, abandonado por Deus, deixado só no terror de um mundo amedrontador, enlouquecido pelo pecado e pela culpa. Se vê feliz agora. Aquele jogo acabou, agora veio um tempo de quietude em que deixamos os brinquedos da culpa e trancamos para sempre os nossos estranhos e infantis pensamentos de pecado, fora das mentes santas e puras das crianças do céu e do Filho de Deus. Ou seja, né, a nossa brincadeira agora está na felicidade, na paz, porque somos filhos de Deus, somos perfeitos na nossa criação, assim como Deus nos criou, baseado 100% no amor. Fazemos uma pausa apenas por mais um momento para jogarmos o nosso jogo final e feliz sobre essa terra. Então iremos ocupar o nosso lugar de direito, onde habita a verdade, e os jogos são sem significado, e assim termina a história. Deixa que este dia antecipe para o mundo a chegada do último capítulo, para que todos possam aprender que o conto que leem sobre um destino aterrorizante, a derrota das suas esperanças, a sua lamentável defesa contra uma vingança da qual não podem escapar, não passa da sua própria fantasia delusória. Os ministros de Deus vieram para despertá-los dos sonhos escuros que esta história evocou em sua recordação confusa e complexa desse conto distorcido. O Filho de Deus pode, enfim, sorrir ao aprender que isso não é verdadeiro. Então, ou seja, você já viu que nada daquilo que o mundo te mostrou até agora, de dor, de sofrimento, de mágoa, de tensão, aqueles horrores, não é verdadeiro. Hoje praticamos de uma forma que manteremos ainda por algum tempo. Começaremos cada dia dando a nossa atenção ao pensamento
diário durante o maior período de tempo possível. Agora, 5 minutos são o mínimo que daremos à preparação de um dia em que a salvação é a única meta que temos. 10 minutos seriam melhor, 15 melhor ainda. E à medida que a distração deixa de surgir para tirar-nos do nosso propósito, acharemos que meia hora é muito pouco para que possa se passar com Deus. Tampouco teremos vontade de dar menos à noite, em gratidão e alegria. Ou seja, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora. Então você vai aumentando o seu nível de entrega. Se aqueles 5 minutos já eram uma eternidade, 1 hora é a eternidade toda. Então, assim, você está conectado, você quer estar onde? Você quer estar na eternidade ou você quer estar no mundo de ilusões? Pô, 1 hora vai se aperfeiçoando, né? Vai melhorando a sua conversa com Deus, o seu diálogo com Deus. Vai melhorando o tempo de parada para ouvir. Quanto mais você ouve, mais sábio você fica, né? Porque o aprendizado também nos ensina, mas também ouvir nos ensina muito, principalmente o que Deus tem a falar com nós. Cada hora adicionada à nossa paz crescente ao lembrarmos de sermos fiéis à vontade que compartilhamos com Deus, por vezes talvez 1 minuto ou até menos será o máximo que poderemos oferecer ao suar de cada hora. Algumas vezes esqueceremos, em outras as atividades do mundo nos cercarão e seremos incapazes de nos retirarmos um pouco para voltarmos os nossos pensamentos para Deus. No entanto, quanto pudermos mantermos a nossa confiança como ministros de Deus, lembrando que a cada hora da nossa missão e do seu amor, e nos sentaremos em quietude e esperaremos por Ele, escutaremos a sua voz e aprenderemos o que Deus quer falar, quer que façamos na hora que ainda está por vir, agradecendo-lhe mesmo, ao mesmo tempo, por todas as dádivas que Ele nos deu naquela que se foi. Ou seja, naquela hora que se foi, você vai agradecer pelas dádivas que Deus te deu e sempre lembrando, né? É importante lembrar hoje você trazer isso a cada hora. Ah, tem minhas tarefas, as minhas obrigações do mundo, eu não consegui lembrar. Tá tudo bem, tá? Porque isso aqui eu tô na mesma caminhada que vocês. Eu tô me policiando para cada vez mais ter esses momentos, ter mais tranquilidade, ter mais paz. E a gente ainda tá nesse processo de libertação, de cura, de busca, né, de ascender por essa conexão espiritual de forma mais profunda com Deus, dedicando o quê? Mais tempo. Mas eu posso substituir facilmente esses tempos que a gente perde jogando nossa vida no lixo, tá? Para estar conectado com energia maior, tá? Que é esses momentos que você tira aí para você mesmo. Para você ouvir, tá? Não é para falar igual um papagaio, não. Blá, blá, blá. Ó, para ouvir o que Deus vai falar para você. Em tempo com prática, nunca deixares de pensar nele e de ouvir a sua amorosa voz guiando os teus passos por caminhos quietos, onde caminharás verdadeiramente sem defesas. Pois saberás que o céu vai contigo. Tampouco queres manter a tua mente afastada da mente de Deus, nem por um momento sequer, embora passes o tempo oferecendo a salvação ao mundo. Pensas que ele não fará com que isso seja possível para ti, que escolheste cumprir o seu plano para a salvação no mundo e atua. Ser sem defesas é o nosso tema de hoje. Nós nos vestimos com ele ao nos prepararmos para enfrentar o dia. Erguemos-nos fortes em Cristo e deixamos a nossa fraqueza desaparecer ao lembrarmos que a sua força habita em nós. Lembraremos-nos de que Cristo permanece ao nosso lado ao longo do dia e nunca deixa a nossa fraqueza sem apoio da sua força. Deus nunca te deixa desamparado. Deus está o tempo todo com você. Invocamos a sua força a cada vez que sentimos a ameaça das nossas defesas minar a certeza do nosso propósito. Faremos uma pausa por um momento, enquanto ele nos diz, eu estou aqui. Eu estou aqui. Deus está aqui o tempo todo com nós. Nesse momento, nesse exato momento, ele está aqui. Porque ele sabe o quanto a resistência, né, o ego, ele vai tentar te derrubar. A tua prática começará agora a tomar a intensidade do amor, para ajudar-te a evitar que a tua mente se afaste da sua intenção. Não temas nem seja tímido. Não há dúvidas de que alcançarás a tua meta final. Os ministros de Deus nunca podem falhar, porque o amor, a força e a paz que brilham a partir deles para todos os seus irmãos vem dele, vem de Deus. Essas são as suas dádivas para ti, sem sem defesas é tudo o que precisas lhe dar em retorno. Deixas de lado apenas o que nunca foi real para contemplar o Cristo e ver a sua impecabilidade.
Fim da leitura do livro de exercícios. Gratidão, universo, bom demais. Poderoso, meus leões e minhas leões. Gratidão por essa lição maravilhosa que a gente teve hoje. Cumpra-se o propósito de Deus na minha vida hoje, que é eu ficar sem defesa alguma, porque nada me ataca. A minha alma, a minha essência é a prova de balas. Então, para que eu vou me preocupar com qualquer coisa de ataque? Por que eu vou me preocupar em me defender? Não faz o menor sentido quanto eu estou conectado na energia mais profunda do meu Criador, do meu Salvador, que é Deus. Eu aceito isso para o meu dia de hoje e eu sei que Deus está comigo. Deus está contigo nesse momento. Acredite, coloque-se à disposição para ser uma ferramenta, um instrumento, ser uma luz para as outras pessoas que estão ao seu redor. Vamos brilhar, meus leões, minhas leoas. Vamos brilhar porque esse é o propósito, a nossa missão, de trazer essa luz para esse mundo aí que não tá perdido, tá? Esse mundo aí de ilusões que essa galera tá vivendo tem solução sim. Como? A gente encontrar, né? Entregar essa salvação e olhar para isso com muito carinho, com muita atenção. Fechou, meus leões e minhas leoas? Gratidão a todos vocês e tamo junto até depois do fim.